Bom dia, meus irmãos em Cristo e com Cristo. O tema da mensagem é tome a cada dia a sua cruz. Texto básico, Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Irmãos, antes de eu estar entrando na palavra, gostaria de deixar uma introdução nessa palavra. Evangelho do dia, diz esse tema. A cruz tem que ser carregada com amor. Todos nós temos uma cruz para carregar. Não só o cristão, mas todos sem exceção. No entanto, é possível dizer que a cruz que carregamos foi feita sob medida para nós. A cruz representa a nossa história de dor. São as doenças, a morte, que nos visita quando menos esperamos, de maneiras tão diversas. A perda do emprego, a traição dentro da família e etc. Vou repetir essa só a parte final. A nossa história de dor são as doenças e a morte, que nos visita quando menos esperamos. Ela nos visita quando menos esperamos. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Há 27 anos atrás eu perdi um filho no casamento da minha sobrinha. E ele disse no sábado, na sexta-feira, no casamento civil, a minha sobrinha já casou grávida. Na sexta-feira ele falou, Nani, ela chama de Janete, ele chamava ela de Nani. Nani, eu não quero que ninguém te deixe nervosa no dia do seu casamento. Ninguém. Chegou no dia do casamento, à noite, na festa do casamento, o meu filho, Davi, teve uma morte súbita. Ele morava com a minha mãe, com a avó dele. E essa é uma história, esse que eu posso dizer, é meio comprido, então vou deixar só assim. Ele morreu com 18 anos de idade. Então por isso que a morte, digo agora, que a morte chega quando menos esperamos, de maneiras tão diversas. Qual foi a diversa? Foi que ele morreu de morte súbita. Amém? E o que quer dizer com isso, Geraldo? Tenório. Quer dizer com isso que é aquela cruz. E tome cada dia a sua cruz. Amém? Vamos lá para a palavra? Primeiro tópico. És o Cristo de Deus. Capítulo 9, 18 ao 21. Vamos para a Bíblia? Capítulo 9 de Lucas, versículo 18 ao 21. O título diz assim, a confissão de Pedro, Jesus prediz a própria morte. O 18, estando ele orando, à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, que dizem as multidões que sou eu? Jesus perguntando para os discípulos. Responderam eles, João Batista. Mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Esses foram os discípulos de Jesus respondendo a ele. Mas vos, perguntou ele, que dizeis que eu sou? Interrogação. Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. De Deus. És o Cristo de Deus. O 21, Jesus, mas ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa. O 21, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Irmãos, que esses versículos nos ensina, do tópico de número 1, em Lucas 9, 18 ao 21, a Bíblia ensina que seguir Jesus requer renúncia. Ou requer renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz diariamente, entregar a vida por causa dele. Essa passagem destaca quem busca salvar a vida. Quem busca salvar a vida mundana, a perderá. Mas quem a perder por seguir Jesus, a encontrará eternamente. Ou seja, é um compromisso de vida, um processo contínuo de entrega e renovação, no qual a vida é vivida em espírito,
não há carne, não há na carne, no qual a vida é vivida em espírito, não na carne. Amém? Esse versículo, meu irmão, ensina muito, mostra muito que nós temos que estar na presença de Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Esse versículo nos lembra aquela parte de Marta e Maria. Quando Jesus chegou naquele local, e Lázaro já era morto há 4 dias, Maria foi ao encontro de Jesus. Mas Marta ficou preocupada com a limpeza da casa. Quer dizer que isso, Tenório, que Maria tinha a presença de Deus. E Marta estava preocupada com outros afazeres. Meus irmãos, não se preocupe com nada. Tenha a presença de Deus na sua vida, que Ele tudo fará. Muitas das vezes, nós esquecemos da presença de Deus e vamos fazer outras coisas. Esquecemos de Deus. Vamos ao trabalho, esquecemos de Deus. Vamos passear, esquecemos de Deus. Mas Maria foi ao encontro de Jesus, porque ela sentia a presença de Deus. O que você está sentindo nesse momento? Medite. Medite. Sinta a presença de Deus esta manhã, esta tarde, esta noite. Tá bom? Amém? Vamos passar para o segundo tópico. É necessário que o Filho do Homem, Lucas 9, 22. Vamos lá, que diz Lucas 9, 22, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O que esse versículo nos ensina? Esse versículo 2 ensina que Jesus deve sofrer e morrer para ressuscitar. Um evento necessário para a salvação. Esse versículo inicia uma passagem que estende para o versículo 23, onde Jesus ensina que cada um tome a sua cruz diariamente e siga-lo. E cada um tome a sua cruz diariamente e siga-lo. Sinta a presença de Jesus novamente aqui. Ele diz claramente, ensina que Jesus deve sofrer e morrer para ressuscitar. Deve sofrer e morrer numa morte de cruz. No maldito, ele se fez maldito naquele madeiro. Como ele diz mais para frente, maldito madeiro. Então não devemos pagar preço por ninguém. Porque o preço Jesus pagou na cruz, naquele maldito madeiro. Cada um que paga o seu preço. Você não pode pagar o preço pelo seu pai, e nem o seu pai pode pagar por você, nada. Você não pode pagar o preço por ninguém. E cada um pague o seu preço. Pague as consequências dos atos, ou bons ou maus. Amém? Tópico de número 3. Dizia a todos, Lucas 9, 23, 24. Diz assim o título, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Irmãos, em Lucas 23, 9, 23, 24, ensina que seguir Jesus exige que seguir negue a si mesmo. Carregue a sua cruz diariamente e renuncie aos próprios interesses para obter a verdadeira vida. Isso significa que para encontrar a vida verdadeira é preciso perder a vida terrena em favor de Cristo, pois quem tenta salvá-la a perderá. Vou repetir essa parte.
E isso significa que para encontrar a vida verdadeira, é preciso perder a vida terrena. É preciso perder a vida terrena em favor de Cristo, pois quem tenta salvá-la, a perderá. O que está dizendo com isso? Vamos voltar à presença de novo. Você tem que ter a presença de Deus dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Guarde a presença de Deus dentro do seu coração. Amém? E você vai ser salvo, porque a palavra que diz, não é o Tenório não é o diácono Tenório não. É preciso perder a vida terrena, irmãos. Marta, naquela passagem, ela estava na vida terrena. Mas Maria não, estava na presença de Deus. Olha a diferença. As duas irmãs, uma estava fazendo os afazeres da casa, mas a outra foi receber Jesus na porta. Maria. Então ela sentia a presença de Deus, ela tinha a presença de Deus. Maria só pensava em fazer os afazeres da casa. É que nem tem uma passagem, se me engano, 2 Reis 4:8, que aquela mulher tinha muito dinheiro. E aquele profeta de Deus passou em frente à sua casa. E ela viu o profeta. E falou com o marido dela, fazia um quartinho para ele. Vou resumir. E ela o fez. E Geazi, no capítulo 4 de 2 Reis, falou para o profeta: olha, eu estou vendo que ela é casada, tem certa idade, mas não tem filho. Aí o profeta falou para Geazi: vamos ver. E o profeta foi lá e profetizou na vida daquela mulher que ela teria filhos. Mas Geazi aparece aqui, no capítulo 4, ele falando com o profeta Eliseu. Mas quando a gente chega no 5, a purificação de Naamã, ele já queria os bens de Naamã. Vê que a mudança de vida. O mesmo Geazi que falou com o profeta sobre aquela mulher. E ela foi abençoada e teve um filho. O filho grandinho cresceu. E o pai dele trabalhava no campo, era dono na obra do campo. E ele queria gostar muito do seu pai. E ele falou para o pai: me leva, pai, para o campo. O pai dele o levou. Mas aquele menino de repente disse um ai. E o pai perguntou para ele: o que foi, filho? Eu estou com muita dor de cabeça, pai. Sabe o que o pai fez, meus irmãos? O pai não tinha a presença de Deus, a mãe tinha. Sabe o que o pai fez? Pegou um trabalhador daquela campo e mandou levar o menino em casa. O que o pai tem que fazer? Pegar o menino e repreender o espírito da morte. Mas o pai não tinha a presença de Deus. E ele nem levou aquele menino, pediu para aqueles trabalhadores levá-lo para casa. E esse menino chegou em casa, passou um tempo, veio a falecer. Mas aquela mulher tinha a presença de Deus. E ela saiu, deixando o menino morto em cima de uma cama. E foi ao encontro do profeta. No meio do caminho, ela encontrou o moço de Eliseu, Geazi, que perguntou para ela: está tudo bem? Ela respondeu: está tudo bem. Mas tinha o seu filho que estava morto naquela cama. E ela respondeu assim: está tudo bem. E ela foi ao encontro do profeta. E o profeta foi à casa dele. E aquele menino voltou a ter vida. Quer dizer com isso, Tenório? Não estou fugindo do tema. Não estou fugindo do tema de Lucas, não. Vou voltar já lá. Tá bom? Vou sair da sunamita. Vou para o título, para o tema que eu estou falando essa tarde, que é Lucas, essa noite. E aquele menino foi restaurado à vida, foi ressuscitado. E ele voltou a viver. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Porque ela tinha a presença de Deus. O pai não tinha. O pai só pensava no campo que ele estava ganhando dinheiro. O pai que estava ali para ver os trabalhadores. E seu filho, com uma tremenda dor de cabeça, ele mandou alguém levá-lo. Irmãos, tem a presença de Deus. Pode ser em qualquer lugar. No campo, no trabalho.
E porque você tem poder para repreender o espírito da morte. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. E teve uma mulher de Deus que repreendeu o espírito da morte na igreja que eu estava em São Paulo, a pastora Marta. No mesmo instante, eu joguei tudo para fora e eu tornei a ter vida pela segunda vez. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o tópico 4. Que aprova ao homem ganhar o mundo inteiro? Não. Que aprova ao homem ganhar o mundo inteiro. Que aproveita, né? Melhor dizendo, né? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Lucas 25 ao 27. Vamos lá ler? Que 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? O 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. O 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vou repetir o versículo 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lucas 9, 25, 27 ensina que é preciso ter prioridades. Ter prioridades corretas na vida. Estar disposto a renunciar a si mesmo para seguir Jesus. A passagem destaca que buscar os ganhos do mundo não vale a pena. Se leva à perdição, alertando para o fato de que quem valoriza sua vida terrena, acima de tudo, a perderá, enquanto a perda por causa de Cristo a encontrará para a vida eterna. Amém? Quem valoriza a sua vida terrena, vou ler pausadamente. Quem valoriza a sua vida terrena, acima de tudo, a perderá, enquanto quem perde por causa de Cristo a encontrará para a vida eterna. Amém? Meu Deus, meu Senhor. Pai, aqui esses versículos, esses versículos do capítulo 9 de Lucas 25, 27, ensina que a gente tem que ter prioridades corretas na vida e estar disposto a renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. A presença tem que estar sempre na tua vida. Por que está falando tanto de presença, Tenório? Porque Deus me colocou no meu coração a presença dele. A presença dele na sua casa, na sua família, na família dos seus irmãos, dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos, suas netas, da sua bisneta e dos seus bisnetos. E você, sinta a presença de Deus onde você está. Sinta a presença de Deus nesse momento. Feche seus olhos e sinta a presença de Deus. Que Deus é o poderoso, é o Criador do céu e da terra. Deus é o poder. Teu inimigo, do inimigo tem poder, mas Deus é o poder. Em Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedecer a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Não é para você correr dele, não. Não é para você bater de frente com ele, não. Não é você chutar as coisas que ele faz, não. É resistir a ele. E ele fugirá de vós. Ele vai fugir de vós, de você. Mas para você sentir isso, você tem que ter a presença de Deus, primeiramente. Se amar, para poder passar esse amor genuíno para os outros. O amor ágape, o amor genuíno, que transcende a todas as coisas.
O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Me mostrou suas feridas, das algemas me levou. Eu falei do meu dilema e ele me escutou. Isso aí que é o nosso amigo. O nosso amigo é Jesus. Amém? Irmãos, vamos concluir essa palavra? Conclusão. De Lucas 18 ao 27. Presta atenção, meu irmão. É que o seguimento de Jesus, vou repetir, é que o seguimento de Jesus exige uma adesão pessoal e profunda, que vai além da simples admiração pública. O texto ensina que é necessário renunciar a si mesmo e aceitar o sofrimento, carregar a cruz e viver para ele, que implica um compromisso que levará à salvação de quem o seguir, ao contrário de quem tentar preservar a própria vida a qualquer custo. Glória a Deus. Vou repetir a última parte. E viverá para ele, o que implica compromisso que levará à salvação de quem o seguir, ao contrário de quem tentar preservar a própria vida a qualquer custo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nesse momento, vamos orar e agradecer por essa palavra. Deus que liberou essa tarde, esse dia, essa tarde, essa noite, para a vida de vocês, onde você estiver. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Porque e tome a cada dia a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Você não pode ter a minha cruz, eu não posso ter a sua cruz. Cada um tome a sua cruz. A sua cruz pode ser pesada? Pode. A minha cruz pode ser leve? Pode. Ou a minha cruz pode ser pesada e a sua leve? Pode. Mas cada um que tome a sua cruz. Você só pode passar a palavra de amor para aquela pessoa que está passando por aquele momento de turbulência. Mas a cruz é dele, não é sua. A cruz que ele tem é intransferível. A cruz que você tem é intransferível, é sua. Mas você tem que ter a presença de Deus. Como aquela mulher de Reis, 2 Reis 4, teve, a sunamita. Ela tinha a presença de Deus dentro do coração. E por isso aquele menino foi ressuscitado pela fé. Não porque o profeta foi lá, não. O profeta lançou a palavra. Mas quem salvou, quem restaurou, quem ressuscitou a vida daquele menino foi a fé da sunamita. Aquela mulher. E vendo aquele homem, o profeta, passar lá, falou para o marido dela: "Está vendo lá meu esposo? Aquele lá é o homem de Deus. Vamos fazer um quartinho aqui no fundo para ele?" Isso é fé. Isso é ter a presença de Deus, meus irmãos. Isso é ter a presença de Deus, minhas irmãs. Sinta a presença de Deus. As dores no seu corpo, os cravos em suas mãos, uma coroa de espinhos, uma cruz, tamanha humilhação, em direção ao Gólgota, Jesus não reclamou. Estava tão fragilizado, de tanto que lhe apanhou. Aquela cruz era para mim, aquela coroa era para mim, aquele caminho era para eu trilhar, mas ele me amou e foi no meu lugar. As chicotadas eram para mim, a cruz do meio eram para mim, e nessa canção eu quero expressar minha gratidão, pois foi por me amar que tu vieste aqui, para sofrer por mim, para morrer por mim, por me amar assim, oh, 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 por me amar assim, por me amar assim. Aquela cruz era para mim, aquela coroa era para mim. E ele tomou minhas dores e morreu no meu lugar. Ele veio aqui para sofrer por mim e por você.
Ele veio aqui morrer, para morrer por mim e por você. Ele veio aqui por nos amar assim. Nós amamos de tal maneira, deu seu Filho único para todos aqueles que crerem. Para todos, está falando só evangélico, para todos aqueles que crerem. Tenha a vida eterna. Tenha a presença de Deus essa manhã. Sinta a presença de Deus. E um abraço. Fique com Deus, meus irmãos, em Cristo e com Cristo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. A tua palavra foi lançada, a tua palavra foi revelada, a tua palavra foi profetizada. A tua palavra, Pai. É a tua palavra. Fala sobre presença, Pai. Que esta manhã, esta tarde, esta noite, em nome de Jesus, diferente do local que as pessoas estão, a hora que as pessoas vão ouvir essa live, sinta a presença de Deus e possa dizer que tu viesses aqui para sofrer por mim, para morrer por mim, por me amar assim. Amém. Fique com Deus. Amém. Glória a Deus.